Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver as questões de matemática da prova de Soldado PM Alagoas 2018. As questões vão da questão 114 à questão 120. Pessoal, a prova de Soldado PM Alagoas de 2018 foi de certo e errado na hora de passar para o gabarito. Então nós vamos estar aqui analisando as questões e vendo se elas são certas ou erradas. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou das questões. Eu vou deixar aqui uma foto da PM Alagoana. Bem legal, pessoal. Então vamos lá. Texto para as questões, de 114 a 116. A figura seguinte mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60 metros. Nesse condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais. E as regiões em branco correspondem às vias de livre circulação para pedestres e veículos. A partir da figura e das informações precedentes, julgue os itens a seguir, considerando que a área de E2 seja igual a 200 metros quadrados. Então aqui, pessoal, eu tenho a questão de número 114. Situação hipotética. 2 policiais devem ir do ponto A ao B, pelas vias de livre circulação. Cada um deles fazendo um caminho diferente, sem passar 2 vezes pelo mesmo local. Toda vez que os 2 policiais chegarem ao ponto B, conta-se como realizado um trajeto. Assertiva. Nessa situação, a quantidade de trajetos distintos que os policiais poderão percorrer é inferior a 40. Então, pessoal, eu quero saber se a quantidade de trajetos distintos que os policiais poderão percorrer é inferior a 40. Eu vou colocar aqui os trajetos inferior a 40. É o que eu quero saber. Então, pessoal, aqui eu tenho a figura que mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado. De lados que mede 60 metros. Então, o lado mede 60 metros. Nesse condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais. E as regiões em branco, aqui, as regiões em branco. Correspondem às vias de livre circulação para pedestres e veículos. Então, na questão 114, situação hipotética. 2 policiais devem ir do ponto A ao B, pelas vias de livre circulação. Cada um deles fazendo um caminho diferente, sem passar 2 vezes pelo mesmo local. Toda vez que os 2 policiais chegarem ao ponto B, conta-se como realizado um trajeto. Assertiva. Nessa situação, a quantidade de trajetos distintos que os policiais poderão percorrer é inferior a 40, que é o que eu quero saber. Então, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de análise combinatória, princípio fundamental da contagem.
Então, pessoal, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, postula que, quando o evento é composto por n etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y, resulta no total de possibilidades de o evento ocorrer, dado pelo produto x vezes y. Então aqui, x vezes y. Ou seja, a primeira etapa, que é a quantidade de trajetos do primeiro policial, que eu vou chamar de x, e a segunda etapa, a quantidade de trajetos do segundo policial, que eu vou chamar de y. Então aqui, eu tenho o primeiro policial, x, e o segundo policial, y. Então, pessoal, para mim poder fazer a multiplicação, primeiro eu preciso de descobrir o número de trajetos percorridos pelo primeiro policial e o número de trajetos percorridos pelo segundo policial. Então vamos analisar aqui. O primeiro policial. Então aqui os policiais devem ir do ponto A ao ponto B pelas vias de livre circulação, cada um deles fazendo um caminho diferente. Então eu vou começar pelo policial X. Ele pode vir daqui, saindo do ponto A, chegando no ponto B, completando um trajeto. Ele também pode sair do ponto A, subir, descer aqui, subir, chegar no ponto B, completando o segundo trajeto. Ele também pode sair do ponto A, subir, descer, continuar até o final, subir, chegando no ponto B, completando um terceiro trajeto. Então agora ele também pode sair do ponto A, subir, chegando no ponto B, completando um quarto trajeto. Também pode sair aqui do ponto A, subir, chegando no ponto B, completando um quinto trajeto. Também pode sair daqui, subir, vir direto, chegando no ponto B, completando um sexto trajeto. E sair do ponto A, subir, descer, subir aqui, chegando no ponto B, completando um sétimo trajeto. Então, pessoal, o número de trajetos que o primeiro policial, ou seja, o policial X, pode percorrer são 7 trajetos. Pessoal, o segundo policial, o policial Y, ele vai percorrer um trajeto a menos que o policial X. Então ele vai percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 trajetos. E por quê, pessoal? Porque vamos supor que o policial X ele percorra o primeiro trajeto. O policial Y ele vai percorrer todos os outros trajetos menos o primeiro, porque eles têm que fazer caminhos diferentes, ou seja, o policial Y, o segundo, vai percorrer sempre um trajeto a menos. Então, se o policial X percorre 7 trajetos, o policial Y percorre 6 trajetos, eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem, onde X, que é o primeiro policial, é 7, vezes Y, que é o segundo policial, que é 6. 7 vezes 6. 7 vezes 6 é 42. Ou seja, o número de trajetos percorridos pelos dois policiais são de 42 trajetos. Então, nessa situação, a quantidade de trajetos distintos que os policiais poderão percorrer é inferior a 40. 42 não é inferior a 40. Pessoal, essa prova de soldado PM Alagoas de 2018 utiliza certo e errado. Portanto, a questão ela está errada. Bom, pessoal,
você precisa saber a análise combinatória, princípio fundamental da contagem, para poder resolver a questão. Mas tirando isso, é só você analisar aqui os trajetos dos policiais. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 115 do caderno de questões. Então vamos lá. Texto para as questões de 114 a 116. A figura seguinte mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60 metros. Nesse condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais. E as regiões em branco correspondem às vias de livre circulação para pedestres e veículos. A partir da figura e das informações precedentes, julgue os itens a seguir, considerando que a área de E2 seja igual a 200 metros quadrados. Então aqui, pessoal, eu tenho a questão de número 115. Se a área de E3 for igual à área da região ocupada pelas vias de livre circulação, e se a área de E1 for igual a 900 metros quadrados, então a área de E3 será igual a 1.250 metros quadrados. Bom, pessoal, eu quero saber se a área de E3 será igual a 1.250 metros quadrados. Eu vou colocar aqui E3 é igual a 1.250 metros quadrados que é o que eu quero saber. Então, pessoal, o terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60 metros. Eu vou colocar aqui que o lado mede 60 metros. Este lado também mede 60 metros, já que é um quadrado. Então, pessoal, na questão 115, se a área de E3 for igual à área da região ocupada pelas vias de livre circulação, então eu vou colocar que E3 é igual à área da região ocupada pelas vias de livre circulação que eu vou atribuir o valor de x. Então, pessoal, eu vou somar a área de E1 com a área de E2, com a área de E3, com a área das vias de livre circulação, que vai ser igual à área total do condomínio. Então, através disso, eu tenho condições de descobrir a área de E3 e tenho condições de saber se a área de E3 será igual a 1.250 metros quadrados. Então, E1 mais E2 mais E3 mais a área das vias de livre circulação vai ser igual à área total do condomínio. Então agora, pessoal, eu vou substituir os valores. O valor de E1. E1 é igual a 900 metros quadrados. Então eu vou colocar aqui 900 mais o valor de E2. Considerando que a área de E2 seja igual a 200 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui 200
mais E3. E3, que é igual à área da região ocupada pelas vias de livre circulação, que eu atribuí o valor de x. Então, E3 é x, mais a área das vias de circulação, que também é x. É igual à área total do condomínio. Então, pessoal, a área do condomínio, que é um quadrado de lados que mede 60 metros. Então, a área do condomínio vai ser a área do quadrado. Eu vou fazer aqui a área do condomínio, que é igual à área do quadrado, lado ao quadrado. A área do condomínio é igual ao lado. O lado é de 60 metros. Então, é 60 ao quadrado. A área do condomínio é igual 60 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36, seguido de 2 zeros. 1, 2. Então, a área do condomínio é igual a 3.600 metros quadrados. Agora eu vou substituir aqui a área total do condomínio, que é igual a 3.600 metros quadrados. Então agora, pessoal, resolvendo essa equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é x, eu tenho condições de descobrir o valor de E3, então eu tenho condições de saber se a minha assertiva, a área de E3 será igual a 1.250 metros quadrados, está correta. Então vamos resolver aqui. 900 mais 200 é 1.100. Mais x, 2x, que é igual a 3.600. Então, 2x é igual a 3.600. 1.100 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 1.100. Então, x é igual a 3.600 menos 1.100, que é 2.500. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então, x é igual a 2.500 dividido por 2 é 1.250. Ou seja, x é igual a 1.250 metros quadrados. Então, pessoal, o valor de E3, que é igual à área da região ocupada pelas vias de livre circulação, que é igual a x, é de 1.250 metros quadrados. Então, a assertiva, a área de E3 será igual a 1.250 metros quadrados, está correta. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de geometria plana, onde eu utilizei a área do quadrado e preciso também saber resolver uma equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é x. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 116 do caderno de questões. Então vamos lá. Texto para as questões de 114 a 116. A figura seguinte mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lados que mede 60 metros. Nesse condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais. E as regiões em branco correspondem às vias de livre circulação para pedestres e veículos. A partir da figura e das informações precedentes, julgue os itens a seguir, considerando que a área de E2 seja igual a 200 metros quadrados. Então agora nós vamos ver a questão de número 116.
Considere que um edifício residencial de 8 andares, a partir do térreo, ocupe toda a área E2. Nesse caso, se a altura de cada andar desse edifício for de 3 metros, então o edifício forma um sólido de volume inferior a 5.000 metros cúbicos. Bom, eu quero saber se o edifício forma um sólido de volume inferior a 5.000 metros cúbicos. Então, volume inferior a 5.000 metros cúbicos. É o que eu quero saber. Então, considere que um edifício residencial de 8 andares, a partir do térreo, ocupe toda a área E2. Pessoal, E2 é um triângulo, ou seja, o edifício tem a forma de um prisma de base triangular. Aqui, pessoal, eu já deixei a figura pronta para o vídeo não ficar muito longo. O enunciado ele está dizendo, considerando que a área de E2 seja igual a 200 metros quadrados. Então, a área E2, que também é a área da base do prisma triangular, é igual a 200 metros quadrados. Agora que eu tenho a área da base, eu vou descobrir qual é a altura desse edifício. Sabendo a altura, eu tenho condições de descobrir o volume do edifício e aí eu tenho condições de saber se a minha assertiva é correta ou errada. Então, considere que um edifício residencial de 8 andares, a partir do térreo, ocupe toda a área E2. Então, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, o quarto andar, o quinto andar, sexto andar, sétimo andar e o oitavo andar. Então, pessoal, nesse caso, se a altura de cada andar desse edifício for de 3 metros, ou seja, a altura de cada andar é de 3 metros. Então, se são 8 andares, faço 8 vezes 3, que é 24. Então, 24 metros é a altura desse edifício. Então, pessoal, se é um prisma de base triangular, para mim descobrir o volume, eu vou utilizar a fórmula do volume do prisma triangular, que é volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é igual à área da base, que é um triângulo, que é E2, e o enunciado já está dizendo que é 200 metros quadrados, então eu vou substituir aqui. Área da base, 200, vezes a altura, que eu já descobri que é 24 metros. Então, 24. O volume é igual a 200 vezes 24. 24 vezes 2 é 48. Seguido de 2 zeros. 2. Ou seja, o volume do edifício é igual a 4.800 metros cúbicos. Ou seja, a minha assertiva. O edifício forma um sólido de volume inferior a 5.000 metros cúbicos. Ela está correta.
nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. Bom, pessoal, é uma questão de geometria espacial, onde eu utilizei o volume do prisma triangular. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 117 do caderno de questões. Então, vamos lá. A respeito de números complexos e sua representação no plano complexo, julgue o seguinte item. Se número complexo z é igual a 6 mais 7i, então as imagens das representações geométricas de número complexo z e de número complexo z ao quadrado estão em um mesmo quadrante do plano complexo. Bom, pessoal, eu quero saber se as imagens das representações geométricas de número complexo z e de número complexo z ao quadrado estão em um mesmo quadrante do plano complexo. É o que eu quero saber. Então, a primeira coisa a se fazer é montar o plano Argand de Gauss. E o que é o plano Argand de Gauss? O plano de Argand de Gauss, conhecido também como plano complexo, é um meio para representar geometricamente números complexos. Essa representação recebe o nome de afixo ou imagem geométrica do número complexo z, que é justamente o que eu quero saber, se os afixos ou as imagens de z e de z ao quadrado estão em um mesmo quadrante do plano Argand de Gauss. Então, eu vou começar fazendo a imagem do número complexo z. Se número complexo z é igual a 6 mais 7i, em números complexos, o 6 é um número real e o 7i, acompanhado do i, um número imaginário. E aqui, no plano Argand de Gauss, eu tenho o eixo y dos números imaginários e o eixo x dos números reais. Então, eu vou fazer a imagem do número complexo z é igual a 6 mais 7i. Começando pelo 6, que é um número real e positivo. Então, eu vou colocar ele na parte positiva do eixo x dos números reais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o 7i, que é um número imaginário e positivo. Então, eu vou colocar ele na parte positiva do eixo y dos números imaginários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a imagem do
Z é 6, 7. Observe que a imagem do número complexo Z ela está no primeiro quadrante do plano complexo. Sobre os quadrantes. Os quadrantes eles estão em sentido anti-horário. Então aqui é o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. E eu já descobri que a imagem do número complexo Z ela está situada no primeiro quadrante do plano complexo. Agora eu vou ver Z ao quadrado. Então, Z ao quadrado é igual a 6 mais 7i vezes 6 mais 7i. Resolvendo essa multiplicação, eu tenho condições de descobrir Z ao quadrado. Sabendo Z ao quadrado, eu tenho como achar a sua imagem no plano complexo. E sabendo a imagem de Z ao quadrado, eu tenho como saber se a minha assertiva, as imagens de Z e de Z ao quadrado estão em um mesmo quadrante, está correta ou errada. Então vamos lá. Z ao quadrado é igual... Eu vou utilizar aqui, nessa multiplicação, propriedade distributiva. Então, 6 vezes 6 é 36. 6 vezes mais 7i é mais 42i. Mais 7i vezes 6 é mais 42i. E mais 7i vezes mais 7i é mais 49i ao quadrado. Então, Z ao quadrado é igual a 36 mais 42i mais 42i é mais 84 e mais 49 i ao quadrado. Pessoal, uma coisa muito importante de se lembrar em números complexos é que i ao quadrado é igual a menos 1. Essa informação é muito importante de se lembrar. Então eu vou substituir aqui que i ao quadrado é menos 1. Então abre parênteses, menos 1. Z ao quadrado é igual a 36 mais 84i mais 49 vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Então, na multiplicação, sinais diferentes é menos. 49 vezes 1 é 49. Z ao quadrado é igual a 36 mais 84i menos 49. Então, na subtração e na soma, sinais diferentes eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número aqui é o 49, então vai ficar negativo. Eu vou subtrair 49 menos 36, que é 13. Então, menos 13 mais 84i. Então, agora que eu descobri Z ao quadrado, eu vou achar a sua imagem no plano complexo. Eu vou começar com o menos 13, que é um número real e negativo. Então, eu vou colocar ele na parte negativa do eixo x dos números reais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, menos 13. E agora, eu vou fazer o 84i, que é um número imaginário e positivo.
Então, eu vou colocar ele na parte positiva do eixo y dos números imaginários. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A partir daqui, pessoal, como não tem muito espaço, eu vou utilizar uma escala de 10 em 10. Então, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 e 84. Então, a imagem do número complexo z ao quadrado é menos 13, 84. Então, pessoal, a imagem do número complexo z, ela está no primeiro quadrante do plano complexo. E a imagem do número complexo z ao quadrado, ela está no segundo quadrante. Portanto, a assertiva, as imagens de z e de z ao quadrado estão em um mesmo quadrante, ela está errada. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de números complexos, precisa saber que uma multiplicação de complexos, eu também utilizei o plano Argand de Gauss ou o plano complexo. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 118 do caderno de questões. Então vamos lá. Acerca de análise de dados, julgue o próximo item. O gráfico a seguir mostra a distribuição de frequência de delitos ocorridos em determinado bairro nos 6 primeiros meses de 2018. Então aqui eu tenho o gráfico que mostra frequência, quantidade de delitos, 18, 21, 24, 27, 30, em função de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, o primeiro semestre de 2018. Nesse caso, a média dos delitos ocorridos no semestre considerado foi superior à média dos delitos ocorridos no segundo trimestre. Bom, eu quero saber se a média dos delitos ocorridos no semestre considerado, então, a média dos delitos no semestre foi superior à média dos delitos ocorridos no segundo trimestre. A média dos delitos no segundo trimestre. É o que eu quero saber. Então, eu vou começar com a primeira frase da assertiva. A média dos delitos no semestre. Então, trata-se de uma questão de média aritmética. Vou fazer aqui a média dos delitos do semestre é igual. Eu vou somar os 6 primeiros meses de 2018. Então, em janeiro, foram 27 delitos, mais fevereiro foram 30 delitos,
mais março foram 21 delitos, mais abril foram 30 delitos, mais maio foram 24 delitos, mais junho foram 18 delitos. Então, como se trata de média aritmética, eu estou somando o primeiro semestre, ou seja, os 6 primeiros meses, sobre 6. Então, a média do semestre é igual. Eu vou somar aqui do lado. 27 mais 30 mais 21 mais 30 mais 24 mais 18. Então, 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 8, 20. Deixo o 0. Vai o 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 150. Então, a média do semestre é igual a 150 sobre 6. A média do semestre é igual, eu vou dividir aqui do lado, inclusive eu vou aproveitar esse valor. Então, 150 dividido por 6. 1 não divide por 6, junto 15 dividido por 6, que é 2. 2 vezes 6, 12. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. 3 não divide por 6, abaixo 0. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então, a média dos delitos no semestre é igual a 150 dividido por 6, que é 25 delitos. Agora, eu vou fazer a média dos delitos no segundo trimestre. Então, a média dos delitos do segundo trimestre é igual. Se é trimestre, são 3 meses. Então, janeiro, fevereiro, março é o primeiro trimestre de 2018, abril, maio e junho, o segundo trimestre. Então, é de abril a junho. Eu vou somar abril, que foram 30 delitos, mais maio, foram 24 delitos, mais junho, foram 18 delitos. Como é média aritmética e é o segundo trimestre, ou seja, 3 meses, é sobre 3. Então, a média do segundo trimestre é igual. 30 mais 24 mais 18, que eu vou fazer aqui do lado. Então, 30 mais 24 mais 18. 4 mais 8, 12. Deixo 2, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 72. Então, a média do segundo trimestre é igual a 72 sobre 3.
média do segundo trimestre é igual a 72 dividido por 3, que eu vou fazer aqui do lado. Posso aproveitar esse valor. Então aqui, 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. 7 menos 6, 1. 1 dividido por 3, abaixo 2. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, a média do segundo trimestre é igual a 72 dividido por 3, que é 24. Então, a média dos delitos no semestre foram de 25 delitos, que é superior à média dos delitos no segundo trimestre, foram de 24 delitos. 25 é superior a 24, portanto, a minha assertiva, média dos delitos no semestre é superior à média dos delitos no segundo trimestre, ela está correta. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de análise de dados, interpretar o gráfico, e eu utilizei duas médias aritméticas simples. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 119 do caderno de questões. Então vamos lá. Julgue os itens subsequentes relativos às funções f de x é igual a 30 menos log na base 2 x e g de x é igual a 7x menos 2x vezes cosseno de πx. Então aqui eu tenho a questão de número 119. O domínio da função f de x é o conjunto dos números reais positivos e f de 8 é igual a 27. Então, eu quero saber se f de 8 é igual a 27. É o que eu quero saber. Então, o domínio da função f de x. O que é domínio? Domínio é formado pelos valores que o x pode assumir. Aqui, no enunciado, a questão já está dando a função f de x é igual a 30 menos log na base 2 x. Como trata apenas de f de x, nós só vamos utilizar nessa questão esta função. A outra função é para a próxima questão. Então vamos resolver aqui. F de x é igual a 30 menos o log na base 2 x. Então, f de x eu vou substituir aqui por f de 8. Então, f de 8 é igual a 30 menos log na base 2 x, que é 8. Então, f de 8 é igual a 30 menos log na base 2, 8. Então aqui, pessoal, eu tenho que resolver esse log na base 2, 8. Então eu vou colocar aqui log A, log na base A, B, que é igual a C. Então eu vou substituir os valores. Log na base A, que é 2,
o logaritmando é 8 é igual a c, que é o que eu quero saber, o valor desse log na base 2, 8. Então, para mim resolver, eu vou transformar em uma função exponencial, onde a base do logaritmo virá a base da função, então é 2. Eu elevo o logaritmo à base, então 2 elevado a c, é igual ao logaritmando, que é 8. E para mim poder resolver essa função exponencial, eu tenho que igualar as bases. Então, 2 elevado a c é igual, eu vou fatorar o 8. Então, 8 é um número divisível por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, é 2. 1, 2, 3 vezes o 2. 2 elevado à terceira potência. Então, aqui eu igualei as bases. Agora, eu corto 2. Corto 2. Então, c é igual a 3. Ou seja, o valor do log na base 2, 8, é igual a 3. Então, eu vou substituir aqui na minha função. f de 8 é igual a 30 menos log na base 2, 8, que é 3. Então, f de 8 é igual a 30 menos 3, que é 27. Então, o domínio da função f de x, o domínio é 8, é o conjunto dos números reais positivos? Sim. E f de 8 é igual a 27? f de 8 é igual a 27. Portanto, a minha assertiva ela está correta. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de função, o domínio da função, precisa saber log e eu utilizei uma função exponencial para resolver o logaritmo. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 120 do caderno de questões. Então, vamos lá. Julgue os itens subsequentes relativos às funções. f de x é igual a 30 menos log na base 2x e g de x é igual a 7x menos 2x vezes cosseno de πx. Então, aqui eu tenho a questão de número 120. A função g de x é crescente e g de 3 menor que 25. Bom, pessoal, eu quero saber se a função g de x é crescente. É o que eu quero saber. Então, pessoal, g de x é igual a 7x menos 2x vezes o cosseno de πx. Aqui eu já deixei pronto o gráfico da função cosseno. Então, eu vou analisar o cosseno. Eu observo que a curva ela decresce, depois ela cresce, decresce. Portanto, a função g de x ela não é crescente, ela varia. Ou seja, g de x é crescente, está errado. E agora, g de 3 é menor que 25, então eu quero saber se g de 3 é menor que 25. É o que eu quero saber. Então eu vou utilizar a função que o enunciado está dando.
g de x é igual a 7x menos 2x vezes cosseno de πx. Então, g de x, eu quero saber se g de 3 é menor que 25. Então, eu vou substituir x por 3. g de 3 é igual a 7 vezes x, que é 3, menos 2 vezes x, que é 3, vezes o cosseno de πx. Então aqui, pessoal, eu posso inverter para facilitar. X é 3, então 3π. G de 3 é igual a 7 vezes 3 é 21, menos 2 vezes 3, 6. Cosseno de 3π. Então aqui eu já tenho o gráfico da função do cosseno, então eu vou ver o valor do cosseno de 3π. A curva, ela parte do 1 positivo, ela desce até π, que é menos 1, depois ela sobe até 1 positivo, que é 2π, depois desce novamente a 3π, que é menos 1. Então eu vou substituir o cosseno de 3π, que é menos 1. Então, vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. G de 3 é igual a 21 menos 6 vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Na multiplicação, sinais iguais é mais. Mais 6 vezes 1, 6. Então, G de 3 é igual a 21 mais 6, 27. Portanto, pessoal, a minha assertiva, a função g de x é crescente, está errada e g de 3 é menor que 25. Eu descobri que g de 3 é igual a 27. Então, g de 3 menor que 25, g de 3 é 27. 27 é maior que 25, portanto, a minha assertiva está errada. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de função e eu utilizei o gráfico da função cosseno. Essa foi a questão. Lembrando, pessoal, que essa foi a última questão da prova de soldado PM Alagoas 2018. Então eu espero que você tenha gostado das 7 questões. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. E até sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.